Fazer uma apresentação para várias pessoas, seja em sala de aula ou no ambiente de trabalho, ter que expor a sua opinião num grupo ou simplesmente pedir uma informação a uma pessoa, a um desconhecido na rua? Essas são ações que só de imaginar você já fica incomodado, coração acelerado, com vontade de se esconder, de desaparecer? Timidez é a palavra que te define? Se isso tem te incomodado muito, tem limitado a sua vida, fica aqui que é sobre isso que eu irei falar. Eu sou a Pri Duarte e o meu desejo sincero é que você se conecte com a sua essência. Bom, todos nós podemos ter um nível de timidez. O grande problema é quando ela atrapalha a nossa qualidade de vida, ela atrapalha negativamente a nossa vida profissional, a nossa vida amorosa. E você que é tímido sabe bem disso. A timidez, ela causa uma vergonha, um medo de se expor. Ter que falar em público é um absurdo. Eu passei por isso eu sei muito bem, eu tenho propriedade aqui no assunto. Além de estudar, eu passei por isso uma grande fase da minha vida, na adolescência, um pouco da fase adulta. E ter que falar em público, meu Deus, na sala de aula, quando tinha que fazer a apresentação, eu já começava a somatizar dores de barriga, dores de cabeça, enxaquecas fortes mesmo. Suores pelo corpo, é terrível. E o pior de tudo, que eu acho que é um ponto muito importante, é assim, eu não queria estar naquele lugar. Eu via as pessoas em grupo falando, se sentindo bem, expondo as suas ideias, as suas opiniões, e eu queria estar naquele lugar, mas eu não conseguia. O fato de você querer mudar a situação é um indício de que você precisa fazer algo para sair desse lugar que você se encontra. Por que eu digo isso? Porque existem as pessoas que são introvertidas. E veja bem, tanto as pessoas extrovertidas quanto as pessoas introvertidas podem ter timidez, tá? Mas o que acontece? É normal de uma pessoa introvertida ela ser quieta, ela gostar de estar mais no canto dela, porque ela é mais introspectiva, ela é mais reflexiva. É normal ela querer evitar multidões, ela gosta de estar mais no canto dela. E tudo bem. Diferente de uma pessoa extrovertida, que gosta mais de euforia, de estar no meio das pessoas. Mas ambas sim podem ter timidez. O que acontece? Acontece que com os introvertidos, como eles já têm aquele jeito mais quieto de ser, eles já começam a ganhar muitos rótulos do tipo nariz empinado, bicho do mato, metido. Então, dessa forma, com esse bullying, não é? Com esses julgamentos, com esses rótulos que acabam por adoecer, a pessoa introvertida adquire um grau de timidez que por vezes chega a ser maior do que acontece com uma pessoa extrovertida. Tá? E por que eu falo isso? É muito normal uma pessoa introvertida ouvir os outros chamarem esses nomes, né, darem esses rótulos, e elas começam a ter aquela cobrança de que precisa mudar. E é muito triste quando é da pessoa, é da característica intrínseca da pessoa ficar mais na dela, começar aquela cobrança para mudar porque os outros estão dizendo que precisa mudar. Entende a diferença? É diferente um introvertido que quer estar ali do tímido que não quer. A pessoa tímida ela não quer ficar ali sem falar, sem expor a sua opinião. O introvertido ele não tem problema de se expor, ele não tem problema de enfrentar o público, de fazer uma apresentação, por exemplo. Não é um sofrimento para ele. O sofrimento do introvertido começa quando começam as cobranças para ele mudar, para ele se expor mais. Mas entendam, é da natureza. Por isso que eu digo que é muito importante se autoavaliar. Então, aqui que eu vou começar. Eu não trago aqui 5 passos, eu não trago aqui 5 soluções que que vocês vão segui-las e tudo se resolverá assim num passe de mágica. Seria muito fácil. Mas como eu também passei por isso, além de estudar sobre, eu sei que não é assim uma receita de bolo que nós falamos e que tudo se resolve. Porém, eu sei que através da reflexão, trazendo aqui alguns pontos para vocês refletirem, isso pode ajudar você a sair desse lugar e aos poucos, não é? Pouco a pouco você vai conseguindo lidar melhor com essa situação e revertendo esse quadro de timidez. Então vamos lá. A primeira coisa que eu trago aqui para refletir é que o tímido normalmente é muito autocrítico, né? Tem aquela cobrança muito grande de ser perfeito, de sair tudo certinho, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque ele não quer se expor ao julgamento alheio. Então, essa autocrítica é muito grande, essa cobrança é muito grande.
A primeira coisa que eu sugiro aqui, vocês refletirem, é trocar essa autocrítica pelo autoconhecimento. Tem uma definição que o mestre Sri Prembaba usa, que eu acho perfeita para autoconhecimento, porque fala-se muito em autoconhecimento. Mas eu quero que vocês entendam aqui, e eu sei que timidez também é um assunto que acontece muito com os jovens, né, na fase da adolescência. Então, autoconhecimento não é um bicho de 7 cabeças. Autoconhecimento, como o mestre Sri Prembaba diz, é a lembrança de si mesmo. Ou seja, a gente vai crescendo, vai ouvindo tantas coisas, vai adquirindo tantos rótulos, tantas coisas que os outros vão falando, que nós vamos nos esquecendo de quem nós somos de fato, de quem nós somos na essência. E vejam aqui que é esse, para quem já acompanha o canal, é esse o motivo pelo qual eu fiz o canal, porque realmente é o meu desejo que cada um de nós consigamos resgatar a nossa essência, porque só assim nós conseguimos viver íntegros, viver inteiros. Ou então nós viveremos só pela metade, por aquilo que nós estamos ouvindo aí das pessoas, e nós não estaremos sendo nós mesmos. Por isso, primeiro, o autoconhecimento. Troquem a crítica pelo autoconhecimento. Vão buscar dentro de vocês o que te faz feliz, o que te move. Então, é isso. Olhe para essa timidez, para essa situação. Você quer mudar? Então, já é o primeiro passo. Encare que isso está acontecendo, que está te incomodando, que você é capaz e está disposto a fazer algo para mudar. A segunda coisa que eu trago aqui para refletir é busque, através das suas experiências, dos acontecimentos ao longo da sua vida, coisas que puderam te bloquear. Por exemplo, você teve uma educação muito rígida, os seus pais eram muito controladores, você sofria bullying, por exemplo, irmãos ou amigos na escola gozavam de você, tiravam sarro. Ou, de repente, um acontecimento específico que você vai conseguir, de repente, se lembrar, que te travou, te bloqueou e te deixou assim, nessa situação de não querer aparecer, porque aconteceu esse episódio no passado. Às vezes foi algo recorrente, acontecia tanto que se tornou algo normal na nossa vida. Então, por isso que às vezes é difícil nós recuperarmos essa lembrança. Mas é possível, mas aí você tem que parar e separar esse tempinho para você olhar e buscar lá atrás no seu histórico de vida. E aqui, por que é tão importante você resgatar esses momentos e buscar no seu passado algum acontecimento desses? Esses traumas que acontecem, esses bloqueios ou até preconceitos, porque imagina que você cresceu ouvindo que uma pessoa que fala muito, que se expõe muito, é metida, é arrogante, não inspira confiança. Então imagina, uma criança que ouve isso, fica com isso impregnado na cabeça e cresce achando isso. Ela vai então evitar situações que a exponham, vai evitar situações em que ela se apareça. Entende? É assim que surgem os preconceitos, as crenças que nos limitam a viver na nossa essência. Por isso, quando você fizer esse exercício de se autoanalisar, de buscar lá no seu histórico de vida algum acontecimento que possa ter te limitado, o que acontece? Você vai encarar esse acontecimento, você vai olhar para ele e vai falar: isso não é real. Isso aconteceu, isso me bloqueou, mas a partir de agora eu entendo que isso não é real. E você vai trabalhar nisso. Isso não é real, a realidade é essa. Eu quero participar, eu quero falar, eu quero expor a minha opinião e está tudo bem. Tá bom? A terceira coisa que eu trago aqui, que é muito importante, é a forma de você lidar com o julgamento alheio. Porque sim, quem é tímido tem um medo, uma vergonha muito grande do que os outros irão dizer. Passar pelo julgamento alheio, ter que se expor, ter que fazer uma apresentação, ter que expor a sua opinião, é muito difícil porque fica aquela preocupação, mas o que será que o outro vai dizer? O que será que vão achar? E se eu falar alguma besteira? Como é que você vai lidar melhor com isso, com o julgamento alheio, que é o grande vilão da história? Não é? Porque ao mesmo tempo que você se preocupa muito com o julgamento alheio, você tem uma necessidade muito grande, né, que os outros aprovem a sua opinião, que aprovem aquilo que você está apresentando. Então, como é que você vai lidar com isso de forma melhor? Você tem que entender que você não agradará a todos. Pensa que você, por exemplo, você concorda com tudo que dizem? Você gosta de todo mundo de forma igual? Nem todos te agradam da mesma forma, correto? Então, a mesma coisa você, não espere agradar a todos. Coloque isso na sua cabeça,
Mude esse padrão na sua cabeça de que você tem que ir lá e agradar a todos e receber aplausos assim 100% da plateia. Que isso não vai acontecer. Se acontecer, ótimo. Mas é normal que isso não aconteça. E aí eu trago o outro ponto que é bem importante. Saiba diferenciar uma situação ilusória de uma situação real. Então imagina, você vai se preparar para uma apresentação. Aí você começa com o quê? Com aquela ilusão de que, mas aí eu vou lá e aí eu vou gaguejar e aí vão começar a cochichar e a falar de mim e aí pode ser que não gostem do que eu vou falar e que discordem, que não gostem daquilo que eu vou falar. Tá, isso, gente, é uma situação ilusória. Está só na sua cabeça, nem aconteceu ainda a apresentação. Ai, Priscila, mas acontece que, claro que isso pode acontecer. Tá bom, mas não aconteceu, porque você nem apresentou ainda. Entende o que eu tô querendo dizer? Então ela é ilusória. O que que você faz? Muda, você tem que treinar o padrão de pensamento. Na hora que você começar a querer pensar nessas coisas, você vai mudar. Não, eu vou lá apresentar. É normal que eu não agrade todo mundo. É normal que eu esqueça alguma coisa, que eu venha gaguejar, ou até que eu troque uma palavra, fale uma palavra errada, tudo bem. E é normal também que de repente eu passe ali alguma definição, alguma coisa que poderia ser melhor. E aí eu vou estar aprendendo com isso. E tudo bem, porque a gente está aqui para aprender, a gente ensina e a gente aprende. Temos que entender que nós estamos em grau evolutivos e de aprendizagem diferentes. Por isso, sempre tem alguém que vai aprender com a gente, sempre tem gente que vai nos ensinar. E está tudo bem. Essa cobrança por perfeição é o que te deixa preso nesse lugar. E é o que faz aumentar, é o que vai alimentando mais ainda essa timidez. Pensa também que os outros podem não estar sendo verdadeiros em certas situações. Muitas vezes pessoas usam os padrões que ouvem por aí também, os padrões da sociedade, não é exatamente aquilo que eles pensam. E aí começa a virar um emaranhado, uma bola de neve de coisas que dizem, e nunca é a real da pessoa. Por isso, e é o último ponto que eu trago aqui, seja você. Porque ser você é o seu superpoder. Ninguém é igual a ninguém. A partir do momento, e por isso é muito importante o autoconhecimento, a partir do momento que você entender, mas é entender, gente, porque assim, ouvir e repetir frases feitas é muito legal, muito bonito, mas entender, interiorizar de fato que você é único e essencial e que não há ninguém igual a você, saber que você tem o seu real valor aqui, é o que vai te libertar. Vai te libertar desse medo e dessa vergonha, e você vai conseguir viver a sua essência. Porque, na verdade, você pode ser extrovertido, você pode ser introvertido, você pode ter um pouco de timidez. Mas se isso está na sua essência, você será feliz sendo assim, isso que importa. Bom, então, só para resumir aqui, vamos recapitular os pontos que eu trouxe. Primeiramente, trocar então a sua autocrítica pelo autoconhecimento, lembrar quem é você de verdade. Depois você vai encarar os bloqueios, as crenças que te limitaram ao longo da vida, vai fazer aquela busca, vai encarar de frente e vai mudar o padrão de pensamento. Depois, você vai também alterar a forma como você lida com o julgamento alheio. Vai lembrar que você não agradará a todos, assim como nem todos te agradam. Depois, saber identificar uma situação ilusória, e aí você vai criar a situação real, e é nela que você tem que focar. E finalmente, e o mais importante de tudo, o que resume a nossa vida, ser você na essência, usar o seu superpoder, mostrar o seu real valor, se mostrar ao mundo, porque pensem aqui comigo, gente, vamos refletir uma coisa. Podem ter pessoas aí que estão esperando para conhecer alguém exatamente como você é. Não se esconda, não tenha medo. Ninguém é melhor que ninguém. A importância aqui é de todos. Todos nós somos importantes. Todos nós temos o nosso valor. E não são os outros que irão dizer o seu valor. Você tem que encontrar o seu valor. Ele está aí dentro de você. Não há um padrão de felicidade. A felicidade é realmente você ser quem você nasceu para ser. Espero que isso tenha feito sentido para você. Diz aqui nos comentários se você está sofrendo com a timidez, se você está passando por isso, se você superou. Eu acho que é um espaço de troca, um espaço de mútua ajuda. Se gostou, se inscreve no canal, que eu trarei aqui muito conteúdo relacionado a isso, ao resgate da sua essência, a ser feliz do jeito que você é, a se encontrar de verdade.
e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Eu sou a Pri Duarte e eu tô aqui para dizer para você que existe luz e o fim do túnel, gente, ele não existe. Bora viver!